vamos falar sobre a cura pela música celestial. Esse é o nosso título, nosso tema nesse vídeo. E aqui tem um livreto antigo que foi feito em Rubiataba, de um formato bem antigo, chamado Anjos, Música, a Cura da Alma e a Libertação da Criação, que vai entrar bem mais profundamente no assunto. Foi uma mensagem que meu pai ministrou, John Walker, ele ministrou em 14 de novembro de 1982. E depois de pouco tempo vieram uns artigos atrasados de uma revista inglesa e que complementaram. Então tem a mensagem dele e mais duas mensagens aqui. Anjos, Música, a Cura da Alma e a Libertação da Criação. Eu não sei se você sabia, mas tem 3 épocas muito importantes na história onde a música celestial era muito importante. A primeira é a canção da criação, a segunda é a canção da redenção e a terceira será a canção da consumação. São 3 épocas marcantes na história, o início, o meio e o fim, da criação, da redenção e da consumação. E esses dias, orando e pensando e meditando, tem vindo muito em meu coração que nós estamos prestes a entrar, talvez no maior avivamento da história, logo antes da volta de Jesus. E esse avivamento, como todos os avivamentos, vai ser marcado por um novo som, um cântico novo, um cântico que vem do céu. E essa música vai invadir as igrejas, as reuniões, vai invadir as praças, vai invadir as ruas, vai estar em todo lugar. É o cântico que vem dos céus e traz cura para nossas almas e traz libertação para a criação. Então eu queria que você assistisse com muita meditação, espírito de oração, porque eu quero que entre no seu espírito, que você assimile essa verdade, comece a criar uma expectativa disso. E nós temos relatos de avivamentos passados e relatos da Bíblia, então a gente precisa deixar que essas coisas entrem em nossos corações e nós começamos a ansiar por ouvir essa música celestial. E aqui em Jó, capítulo 38, quando Deus aparece para Jó, ele fala para ele aqui no versículo 1, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas? Se é que o sabes, ou quem a mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Então esse versículo 7 do capítulo 38 diz que na criação do mundo, os anjos, e anjo é muito ligado com estrelas, as estrelas cantavam, os anjos cantavam. E a imaginação de C.S. Lewis sobre isso é inigualável. Não existe nenhuma pessoa que pode descrever isso mais do que ele. Aqui está nas Crônicas de Nárnia, no 2º volume, você pode perceber que está bem gasto, foi lido muitas vezes com meus filhos quando eles eram bem novos. Hoje tem edições bem mais modernas e talvez não tem nem esses nomes, são 7 volumes, 7 partes, mas hoje é publicado em uma parte só. Mas aqui é no 2º volume, no caso, quando era chamado Os Anéis Mágicos. E aqui eu quero ler só alguns trechos, porque ele fala que eles caíram, os personagens aqui caíram num lugar escuro e não tinha nada. E aqui diz o seguinte: no escuro finalmente alguma coisa começava a acontecer, uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções, até mesmo do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo barulho que já foi ouvido. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. E 2 coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma,
Outras vozes reuniram-se à primeira, era impossível contá-las. Vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes. Outra, a escuridão em cima estava cintilante de estrelas. Antes não tinha estrelas, tá? Essas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Antes nada havia lá em cima, só escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram, estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reluzentes e volumosos do que em nosso mundo. Não havia nuvens, as novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, você teria certeza que as próprias estrelas estavam cantando e que a primeira voz, a voz profunda, fizeram com que aparecessem e cantassem. A voz na terra agora, que era agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se acinzentava, movia-se uma aragem leve e refrescante. E a voz continuava a cantar. O céu do Oriente passou do branco ao cor-de-rosa e deste ao dourado. A voz subiu, subiu, até que todo o ar ficou vibrando, e quando a voz atingiu o ponto mais alto e mais belo, o sol nasceu. A terra era de muitas cores vivas, quentes, frescas, já bastariam para entusiasmar qualquer um, até que visse o próprio dono da canção. Era um leão, imenso, felpudo, brilhante. O leão viu o sol que se elevava, a canção abria-lhe a boca, estava a menos de 300 metros de distância. O leão vagava para lá e para cá na terra vazia, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmado do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol, uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale se esverdeava, a relva alastrava-se a partir do leão, corria pelos encostos de colina em ondas. Em poucos minutos deslizava pelos montes, tornando mais doce aquele mundo jovem. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva. E então você vê essa cena aqui, é uma cena maravilhosa. Ninguém consegue imaginar uma coisa tão bonita, tão maravilhosa como C.S. Lewis fez aqui. Então pense comigo que quando Deus estava criando o mundo, todas as estrelas, todos os anjos estavam cantando e era uma música maravilhosa, e à medida que cantava, as coisas surgiam, toda a natureza surgia. Que coisa linda, maravilhosa pensar sobre isso. E agora vamos pensar um pouco sobre a canção da redenção, em Lucas, capítulo 2. Tem a cena dos pastores lá, vigiando seus campos, sem saber nada do que estava acontecendo. Antes disso tinha o cântico de Maria, cântico de Isabel, cântico de Zacarias. Quando Jesus estava nascendo, muitos cânticos, muita música. Quando Deus vai fazer uma coisa do mundo, tem música. E aí você vê, no início, no meio e no fim. E aqui é no meio, é o cântico da redenção. Então aqui no capítulo 2 de Lucas, versículo 8, diz: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aqui na minha tradução diz entre os homens de boa vontade, não é o original. O original fala, não é os homens de boa vontade, era para todos os homens. Não tem nenhum homem que tem boa vontade. Todos os homens têm má vontade, nascem de Adão. Mas Deus está falando, glória, os anjos estavam cantando, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é o cântico da redenção. Grande multidão da milícia celestial. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores foram seguir viagem. E aí nós chegamos no que nos interessa, que chamou muito minha atenção, é que agora nós estamos chegando próximo do fim. E vai acontecer muita coisa ruim nesse mundo. Está acontecendo muita coisa ruim. Mas tem uma coisa muito boa que vai acontecer, que é o cântico da consumação. Apocalipse capítulo 5.
Nós vemos no capítulo 4 que tem cânticos muito grandes para aquele que está sentado no trono. E os 4 seres viventes ao redor dele, e os 24 anciãos, e tudo isso, maravilhoso. Mas você chega no 5, no capítulo 5 de Apocalipse, é muito diferente. Porque aquele que está sentado no trono tem um livro, e no livro está selado, e o livro vai trazer a redenção assim, da criação, vai fazer tudo novo, tudo diferente, uma nova criação. Aí ele chorou porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, e aí veio o cordeiro, o leão venceu e apareceu o cordeiro, ele é cordeiro e leão, e no versículo 7 diz que ele veio e tomou o livro da destra que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Tomou o livro, imediatamente canção da consumação. Olha aí, harpa, taça de ouro cheia de incenso e um cântico novo. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos que já tinham cantado no capítulo 4 para aquele que está sentado no trono. Aqui não vai ficar só assim não, tá? Porque aqui é a consumação. Jesus vai pegar o livro e vai abrir, vai ter a consumação dos séculos e vai abrir outra história. E diz o versículo 11, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, das anciãos, e o número deles era miríades de miríades, milhares de milhares. Olha, esse coral é muito maior do que o coral da criação e do que o coral da redenção. Aqui é um coral miríades de miríades, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. E aqui não terminou ainda essa canção da consumação, porque, versículo 13, ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra, a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, esse coral, essa música, primeiro começa com os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Depois, milhões e milhões e milhões de anjos. Que coral tremendo, que orquestra. E depois, toda a criatura, desde o menor ameba até o maior elefante. Tudo. Peixes, plantas, tudo vai dizer, vai juntar nessa música. E eu quero ouvir essa música. Você não quer ouvir? Que coisa tremenda que vai acontecer. Temos também, a capítulo 14, de 1 a 3, fala sobre os 144 mil que vão aprender uma música, cantar uma música que ninguém mais pode cantar. Coisa maravilhosa. E 15, capítulo 15, 2 a 4, cantam a canção de Moisés e do Cordeiro. Então, Apocalipse está cheio de música. A música da consumação vai invadir esse mundo, vai ser uma coisa tremenda, nunca visto antes. Agora, Salmo 96, versículo 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. E o Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Dai brado de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e com a voz de canto. Com trombetas ao som de buzina, exultai diante do Rei, o Senhor. Brame o mar e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios. A uma regozijem-se os montes diante do Senhor, porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Então nós vemos aqui que a canção da consumação, ela será muito maior, muito mais forte, muito mais impactante do que a canção da criação e do que a canção da redenção. E olha que esses cânticos anteriores eram maravilhosos, eram tremendos. Nas 3 ocasiões, na criação, na redenção e na consumação, tem anjos. Anjos cantam em todas as 3. Mas aqui no fim, canta toda a criatura.
O mundo está gemendo, a criação está gemendo, a terra, o planeta, os insetos, os animais, tudo está gemendo por causa do pecado do homem, por causa da injustiça. E quando o rei volta e vai estabelecer justiça, os rios batem palmas, as árvores cantam, os montes, os mares, os lagos. Vai ser uma coisa que inesquecível, tremendo, uma cena que a Bíblia nos traz e que a gente precisa realmente começar a pensar sobre isso. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? E eu queria também contar para você um pouquinho sobre o que tem acontecido nos avivamentos do século XX. Aconteceu também outros avivamentos antes disso, mas aconteceu coisas tremendas na música. O avivamento não é só de música, não é só de outras coisas, mas também é da música. E o avivamento do país de Gales, vou ler só um trecho aqui de um relatório. Uma das marcas do avivamento de Gales eram os cânticos. Os galeses já eram um povo muito aficionado à música, acostumado a cantar grandes hinos da igreja. Agora, com o avivamento, os cânticos ganharam uma dimensão totalmente nova. Era comum, durante as reuniões, uma parte da congregação estar cantando um hino em glorioso, reverente estado de arrebatamento, enquanto a outra estava prostrada no chão, clamando a Deus em agonia por misericórdia. Cantar de forma tão impressionante e maravilhosa, relatou uma testemunha, sem qualquer ensaio ou preparo musical, só poderia ser algo gerado pelo próprio Espírito Santo. Não havia coral, nem diretor de louvor, nem órgão ou outro instrumento musical. Eram vozes cantando espontaneamente, com unção incrível, do mais profundo coração, cantavam, soluçavam, intercediam numa mistura inacreditavelmente poderosa. Cantar era um dos frutos do avivamento. Inúmeras pessoas relatavam como estremeciam, riam e cantavam por horas depois de serem poderosamente batizados no Espírito Santo. A música era um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais. O país de Gales tem uma topografia de vales estreitos e compridos, separados por montanhas. Diziam na época que era possível atravessar o país inteiro e nunca perder o som da igreja cantando. Enquanto você subia a montanha de um lado do vale, ainda conseguia ouvir os cânticos da igreja lá embaixo. Perto do topo da montanha, quando o som dos cânticos estava quase sumindo, já começava a ouvir no vale vizinho o som da igreja, que ia aumentando à medida que você descia do outro lado. Num certo sentido, um avivamento é a igreja cantando, o que acontecia mesmo no país de Gades. Porém, não é a igreja meramente cantando, é a igreja que achou sua canção. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Vivemos na esperança de que em breve Deus nos visitará outra vez, nos dará essa nova canção. Quando isso acontecer, todos saberão. E aqui um relatório de alguém em 1918, num cenáculo em Los Angeles, numa missão que chamava Missão do Cenáculo, passando na frente um músico agnóstico. Agnóstico não é igual a ateu. Ateu crê que não existe Deus, o agnóstico crê que existe Deus, mas não dá para conhecer ele. Ele era um músico agnóstico, ele estava passando na rua e tinha essa reunião, uma reunião grande, né, na missão do cenáculo lá em cima. O som da música atraiu ele para esse prédio da igreja. E uma testemunha falou, ele estava andando na rua, debaixo das janelas abertas, quando ele ouviu os cânticos. Ele parou para escutar. Tal harmonia, tal mistura de acordes ele nunca tinha ouvido. Será o que é isso? Ele pensou. Encontrou a escada, ele subiu para esse grande auditório e se sentou perto do nosso amigo. Ele ficou praticamente enfeitiçado, assim, assombrado, até que a música cessou. O que é isso? É uma reunião evangélica. Mas quem ensinou o povo a cantar assim? Ninguém ensinou eles, é Deus. Mas como que eles aprenderam harmonia de tal forma? Eles não aprenderam. Foi dado pelo Espírito Santo. Esse músico não conseguiu entender, mas sentado naquele auditório, com a presença de Deus foi tão real que ele sentiu, tem que ter um Deus. O cântico que ele tinha ouvido tinha uma qualidade sobrenatural. Só Deus podia fazer isso. Debaixo de profunda convicção, ele rendeu sua vida a Deus. É possível que nenhuma pregação poderia ter convencido ele da sua necessidade, como o Espírito Santo fez aquela tarde,
através de uma congregação rendida a Ele. Como essa história indica, a música celestial tem um poder tremendo para atrair as pessoas. David Matthews escreveu sobre o avivamento de Gales. Cânticos tão maravilhosos, espontâneos, só podiam ser criados por um poder sobrenatural, o poder do Divino Espírito Santo. Uma atração irresistível, parecendo uma força magnética tremenda, nos trazia para dentro do salão. E aqui depois eles falam que vários outros eventos, vários outros momentos, curas aconteciam durante o louvor, curas, janelas do céu eram abertas, pecadores eram salvos, crentes eram batizados no Espírito Santo, cegos viam, surdos ouviam, câncer eram curados, coisa tremenda, maravilhosa. Se você quiser não conhecer ainda, tem esse livro aqui, A História do Avivamento da Azusa, de Frank Bartleman, tremendo, fala sobre a música também lá no Avivamento de Azusa. E esse livro aqui fala também do movimento Azusa e fala do movimento da Chuva Serúdia, em 1948. Deixa eu ler só um trecho para você ver que realmente as coisas como aconteceram. Aqui ele diz, falando sobre essas músicas, ele fala assim, havíamos ouvido vagos rumores sobre o coro celestial associado ao derramamento do Espírito que ocorreu na virada do século. Ansiávamos por presenciá-lo, mas devemos confessar que, ao ouvirmos pessoalmente, superou amplamente não só a descrição, mas também a apreciação e a compreensão. Uma profunda percepção do espírito de adoração sempre invadia as reuniões como um prelúdio para o coro. O aspecto mais surpreendente era a complexa profundidade da harmonia. A pouca distância, soava como um coro profissional acompanhado por uma orquestra sinfônica inigualável. Era difícil acreditar que tal som pudesse ser produzido por cordas vocais humanas. Havia tanta perfeição de ordem e ritmo, enquanto fortes acordes se elevavam e ressoavam, que era impossível negar a presença de um maestro invisível. Vários avivamentos têm esse mesmo testemunho, que quando o Espírito Santo chegava numa congregação e começava a cantar, os anjos começavam a juntar junto, e parecia que tinha instrumentos e coisas musicais. Mesmo em Rubiataba, nossa igreja pequena lá no interior, nós às vezes sentíamos essa presença. E a chuva serôdia foi maravilhosa, ela afetou milhares de pessoas, milhares de igrejas nos Estados Unidos e no Canadá, espalhou pelo mundo, e é uma coisa que só presenciando, só estando junto para ver como pessoas que não foram treinadas, que não ensaiaram, como que podiam cantar juntos e subir, descer, e sem palavras, e só aquela adoração. E como ele diz aqui, curas milagrosas. Existe uma coisa preciosa e eu queria muito que vocês adquirissem esse livreto aqui, né? Anjos, Música, a Cura da Alma e a Libertação da Criação. Eu lembro quando meu pai realmente sentiu essa revelação de que Deus vai trazer uma nova música, um novo som, vai ser tão diferente de tudo que nós temos visto até hoje. A música é uma língua diferente do que palavras. É importante são as palavras, mas tem uma coisa que penetra em sua alma muito além de palavras. E a música consegue atingir a sua alma, a música consegue expressar emoções, a música consegue falar assim, expressar coisas que você nem sabia como expressar. E por isso que fala sobre a cura da alma, que a alma do homem e a toda a criação está em dissonância, está em desarmonia. O pecado, a rebeldia criou uma coisa terrível, uma dissonância, uma falta de ordem, uma falta de harmonia. E Deus quer restaurar isso. E à medida que a igreja começa a entrar nesses últimos dias em preparação para a volta de Jesus, nós devemos começar a crer que Deus vai restaurar essa música celestial. E vai ser diferente, vai ser parecido, mas não vai ser igual à música da criação, à música da redenção e nem a música desses outros avivamentos, da Azusa, de Gales, da Chuva Serôdia. Vai ser uma música nova. Quando Jesus voltar mesmo, aí nós vamos ver os anjos e vai ser visível. Mas antes dele voltar, a igreja, que é a escada que liga os céus com a terra, a igreja vai parar de ter apresentações, shows. A igreja vai parar de ter aquela coisa toda fabricada para o entretenimento do homem. A igreja vai começar a ouvir a música do céu, a adoração do céu, e a igreja vai começar a cantar. E não vai cantar só em salões, em reuniões.
vai cantar nas ruas, nas praças, vai ter uma música que vai curar a alma das pessoas. Quase sem palavras, as pessoas vão sentir as coisas no seu interior começando a endireitar, a entender, como em Gales alguns estavam cantando e outros caindo no chão, arrependendo, e outros assim sentindo a saudade de Deus, sentindo aquele clamor. E, gente, é uma coisa que não tem palavras para expressar. E o que eu queria com esse vídeo é só despertar um pouquinho do seu interesse, da sua sede, da sua fome. Leia mesmo esse livreto, leia esses outros livros. Tem vários testemunhos aqui que vão, eu li só uns trechos, mas é uma coisa assim impressionante. Você lê como que Deus pegava um grupo de pessoas que vieram de vários lugares e nunca se viram antes, e nunca ensaiaram antes, e nem era músico, e nem era treinar para cantar, e fazia esse músico agnóstico, por exemplo, ficar admirado. Como? Eu não conseguiria jamais treinar um coral para cantar desse jeito. Fala em Efésios que nós devemos encher do Espírito, falando entre nós com cânticos, hinos e salmos, salmodiando a Deus em nossos corações. Pensa um pouquinho sobre aquele cântico de Paulo e Silas na cadeia, de noite. Veio um terremoto. Pensa o que pode acontecer na vida de pessoas. Eu vi um testemunho de um irmão aqui, eu li hoje sobre um testemunho de que a mãe dele foi salva porque ouviu um agricultor que estava arando o campo cantando um hino. Ela foi salva pelo hino que o agricultor estava cantando e nem sabia que ela escutava. E ele disse: eu devo minha salvação, a salvação da minha mãe, minha vida com Deus, a um cântico que o agricultor estava cantando quando ele estava arando o seu campo. Nós precisamos começar a cultivar a presença de Deus e crer que Deus vai nos revelar um novo som, um novo cântico, que vai curar a nossa alma, que vai nos fazer transbordar e vai trazer salvação, cura, arrependimento. E esse cântico vai começar a lastrar por todo o globo terrestre, em todas as línguas que nós conhecemos e não conhecemos, e vai depois começar a volumar e virar aquele cântico que nós vimos aqui nos Salmos e que nós vimos no Apocalipse, e todos os anjos e toda criatura, e vai ser uma orquestra, um coral de milhões de pessoas, de toda criatura nos céus e na terra. Meu irmão, por favor, ore sobre isso, chore sobre isso, creia nisso. E como eu disse, nos avivamentos do século XX, muitas vezes aconteceu coisas tremendas. Então está perto de nós no século XXI. Cadê o novo som? Cadê essa música que vem do céu? Cadê essa música que os anjos estão cantando e que as pessoas na terra estão captando o que os anjos estão cantando e começam a cantar? Que Deus nos ajude, nos dê anseio, saudade e graça para permitir que o Espírito Santo faça isso em nossas vidas, e nós temos esperança para isso. Que Deus te abençoe.